Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 31 a 33. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e, depois de 3 dias, ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O homem tinha acabado de dizer: tu és o Cristo. E agora, Jesus o chama de Satanás. Talvez por isso Pedro tenha sido tão comedido em colocar no Evangelho de São Marcos a importância em relação ao seu primado, a ele ser o primeiro, por ter sido o primeiro a crer como Jesus queria ser acreditado. Mas aqui, em seguida, Jesus começa a falar com seus discípulos que essa vida de Cristo não seria uma vida fácil. Não seria uma vida simples e que o seu reinado não seria como os dos outros reis deste mundo. Ele fala da rejeição dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas. Ele fala de ser morto e 3 dias depois ressuscitar. A compreensão a respeito da ressurreição é algo muito distante dos discípulos. Para um Messias, isso não deveria ser uma opção. Aliás, o Messias veio para resolver, ele veio para libertar. Essa história de morrer para ter que ressuscitar era muito difícil de compreender. E Pedro, por causa disso, chega na mesma hora e pega Jesus e fala assim: Jesus, chega aqui, vamos conversar aqui. Então, não faça essas coisas não, porque não tem nada a ver. Como é que é? Você é o Cristo, você é o... E Jesus já corta a conversa. Jesus já corta a conversa, porque aquele que diante dos seus companheiros, né, de missão, diante dos outros apóstolos, se levantou para dizer: olha aqui, esse é o Cristo. E realmente é verdade. Agora, chama Jesus de lado, mas na frente dos apóstolos, para recriminar Jesus. Não muda o discurso, Jesus. Esse negócio de morrer não dá certo. Que isso não te aconteça. Só que não entende o plano de Deus, nem o poder de Deus. E Jesus, percebendo que aquela
incredulidade. E aí vê, né, o fermento dos fariseus e dos herodianos. Aquilo podia pegar nos outros. Então, Jesus é muito firme com Pedro. Muito firme. Arreda-te de mim, Satanás. Porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. As coisas de Deus, gente, são as coisas de Deus. A gente não pensa como Deus. É necessário que nós tenhamos a palavra de Deus e tenhamos uma vida de oração para que nossa cabeça seja convertida, haja uma verdadeira conversão, uma metanoia, mudança de mentalidade. Para quê? Para que a gente passe a pensar como Deus pensa. Para que a gente pense do jeito que Deus quer que nós pensemos. E como ter os pensamentos de Deus? Se não, estando em comunhão com Ele, para que o Espírito Santo venha nos penetrar, venha falar conosco e a gente comece a ter aquelas ideias que a gente nunca teria, nunca tinha tido antes. Ter aquela visão, aquele enxergar como não enxergávamos antes. Por quê? Porque Deus está nos dando a graça. E por isso a gente consegue ter os pensamentos de Deus. E Pedro estava com os pensamentos de Deus. Pedro antes pensou como Deus. Por isso ele foi capaz de fazer a profissão de fé. Mas ele não tinha isso o tempo todo. Ainda não. Pedro foi no impulso daquilo que nenhum israelita ou nenhum homem de sã consciência, esperando um grande libertador, pensaria a respeito dele, que ele vai morrer, ele vai ser rejeitado. Não, não pode, Você é o Messias, como é que você vai ser rejeitado? Você vai reinar, você vai arrebentar com tudo. É o campeão. Jesus recrimina ele porque ele não entende o plano de Deus. Pedro não entende. E assim como Pedro, eu e você não entendemos o plano de Deus. Muitas vezes a gente fica achando que Deus quer uma coisa ou que tem que ser de determinada forma, porque Deus falou, Deus prometeu para mim, mas pode não ser exatamente desse jeito que vai acontecer. E isso é muito sério para nós, viu? Que fazemos o diário espiritual. Vou explicar melhor. Esta palavra do versículo 31, né? É ou não é uma promessa de Deus? É uma promessa de Deus. Ela se cumpriu totalmente. Mas apesar de estar escrita aqui de uma maneira muito clara, não foi exatamente assim que Pedro entendeu. Mas como não? Tanto ele entendeu que ele brigou com Jesus. Sim, ele entendeu que o Messias deveria morrer. Então por que ele brigou com Jesus? Você percebe? Há uma diferença entre nós olharmos uma promessa de Deus e Deus falar conosco, mas há uma distância entre compreender exatamente como isso se cumprirá na nossa vida. Pedro entendeu que aquilo era uma promessa, que Deus iria fazer isso. Jesus falou. Só que ele não aceitou. Ele falou, Jesus está errado. Então não foi falta de reconhecer que ali havia uma promessa. Foi o fato de não aceitá-la, de não querer vivê-la. Então, Jesus disse, não, essa palavra aqui não, sai, que isso é coisa do diabo. Que sério. Claro, a gente sabe que Jesus não expulsou Pedro, não mandou ele embora, né? Mas para que nós entendamos que vai um tempo, demora um pouco, para a gente ter tal intimidade com Deus que a gente possa compreender exatamente
tudo aquilo que Ele quer de nós. Vai uma vida. O nome dessa compreensão, né, ajustada com o coração de Deus, chama-se santidade. Santidade. Quer saber o que é um santo? É essa pessoa que vive de tal maneira unida a Deus que ela faz tudo que Deus quer e compreende quase ou praticamente tudo o que Deus deseja que ela faça da vida dela. Por quê? Por causa da unidade. Jesus vai dizer lá no Evangelho de São João, na última ceia: eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque eu dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. Então, ou seja, você vai entender, conhecer e entender tudo o que Deus quer que você faça, porque você é amigo de Jesus. E quem são esses amigos de Jesus? Os grandes amigos de Jesus são os santos. E mesmo no meio de sofrimentos, mesmo no meio de situações difíceis, eles estão lá, eles estão firmes. Eles permanecem, eles continuam, e a gente para ver a vida dessa pessoa e fala: nossa, como que aguentou, como que suporta, como que foi capaz de fazer? Porque estava unido a Deus. Foi por isso que foi capaz. E por que eu não faço? Porque a minha união com Deus ainda é muito fraca. Porque eu preciso caminhar mais, eu preciso avançar mais. Isso não é para me desanimar, não, e nem para te desanimar. Pelo contrário, é para nos animarmos mais. Porque se hoje nós temos um pouco mais de compreensão, de entendimento, é porque nós estamos buscando essa intimidade com o Senhor. Seja agora através do estudo da Palavra de Deus, seja através da adoração eucarística, através da missa que eu participo aos domingos e durante a semana, seja como for. Mas eu estou buscando essa união com Deus. Esse estudo bíblico, diário espiritual, ele promove essa união com Deus. Claro, em tudo que eu fizer, eu preciso colocar o meu coração. Porque se você faz o estudo bíblico de maneira mecânica, e eu vou dizer para você, dá para fazer de maneira mecânica, e não colocar o coração, você não vai avançar na fé, não vai crescer na fé. Talvez você vai apresentar um caderno, uma Bíblia toda marcada, bonitinha, com capricho, mas se não põe na vida, se aquilo não se encarna na nossa vida, e para se encarnar eu preciso colocar o coração na hora em que eu estou fazendo meu estudo bíblico, que eu estou rezando, buscando luzes de Deus para que Ele fale comigo. Se eu não colocar o coração, não vai valer de nada. É necessário que nós tenhamos atenção àquilo que Deus falar. E mesmo que nós não compreendamos bem essa promessa de Deus, essa ordem de Deus, esse princípio eterno, como isso se aplica? Olha, com o tempo eu vou compreender. O que eu preciso é acreditar. Eu preciso me manter firme na minha fé nele, ainda que eu não compreenda tudo. Tudo, só vou compreender no céu, na eternidade. Aí eu vou compreender que Deus vai estar lá e a gente vai ver Deus. Ninguém vai contar. Não vai ser num véu do sacramento mais. Vai ser face a face. Vamos anotar no nosso diário? Promessas de Deus, versículo 31, e ordem de Deus, versículo 33. Né? A promessa é de que o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser rejeitado, ele vai ter o seu processo de paixão, morte e ressurreição. Aqui, inclusive, o título é Primeiro Anúncio da Paixão. Na maioria das Bíblias está assim. Então, é uma promessa que Deus cumpriu. Deus cumpriu. E tem a ordem que Deus
dá para Pedro, chamando-o de Satanás. Não é a pessoa de Satanás, Pedro. E nem Pedro estava possuído por um diabo, não. Mas a sua atitude. Por quê? Porque os seus não pensam como Deus, como os homens. Que nós tenhamos o pensamento de Deus. Que a graça de Deus nos invada e nos permita esta compreensão profunda de quem Deus é e da sua ação na nossa vida. Anota também no seu diário qual a mensagem de Deus para você hoje e como pôr isso em prática na sua vida. Veja como o estudo é dinâmico, é prático. Tem a sua parte agora, que é só sua. Essa parte é só minha, né? Nós fazemos a leitura, a meditação juntos, mas a parte prática é individual e não tem como ser diferente. Para quem é novo no canal, tá feito aí o convite para que você se inscreva, para que você deixe um like, acione o sino da notificação e faça parte do nosso grupo, né, do nosso canal, para fazermos juntos o estudo da Palavra de Deus. A ideia é essa, vamos fazer juntos. Ah, mas vocês já começaram? Poxa vida, não tem problema. É por isso que esse canal está aqui no YouTube. Porque aqui você vai aprender a fazer um método e vai poder começar certinho lá da primeira carta de São João. Você se sente ainda sozinho fazendo assim? Convida outras pessoas para fazerem junto com você. E vocês 2, 3 ou 4, 5, um número grande, entram e façam o estudo bíblico assistindo aqui os vídeos. Tá bom? Precisando, é só entrar em contato também. Aqui na descrição do vídeo tem um convite para a lista de transmissão e mais coisas. Você pode, e eu recomendo que você se inscreva nos canais da Canção Nova, oficiais, né? Os canais principais da Canção Nova, que são o canal Canção Nova Play, o TV Canção Nova, e tem também o nosso Canção Nova Oficial, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.